Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Vamos à leitura do excelente livro As Histórias da Bíblia e os Mitos da Antiguidade. O autor é Elvio Guzmão Santos, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2011. Vamos à leitura deste excelente livro e eu vou também tecendo os meus comentários. No passado, havia, como hoje, em muitas religiões, a crença de uma vida após a morte. A sepultura era como um segundo lar. Se a alma não tivesse sepultura, seria errante. Assim, surge a crença nas almas penadas do outro mundo que, em virtude de não terem sido enterradas com os ritos apropriados, vagariam pela terra atormentando os vivos com aparições fantasmagóricas, provocando-lhes doenças e devastando os campos para avisá-los de que o seu corpo precisava ser devidamente sepultado. Toda a antiguidade estava convencida de que só com o sepultamento adequado a alma gozaria a vida eterna. Vários poemas épicos e obras da antiguidade registram essa crença. Na Ilíada há a súplica de Heitor, derrotado por Aquiles, para que os troianos enterrem o seu corpo. Eu te suplico de joelhos, pela tua vida, por teus pais, que não deis o meu corpo aos cães, junto dos navios gregos. Aceita o ouro que meu pai te oferecerá em abundância e entrega-lhe o meu corpo, a fim de que os troianos e troianas me concedam a minha parte nas honras da fogueira. Nessa primeira fase, além do culto à morte, há um animismo ou personificação de forças da natureza, com a criação de divindades da terra, deuses do céu e rituais de sacrifício, evoluindo milênios à frente até o ritual da Eucaristia, que, ao contrário do que se pensa, é um ritual pagão e não cristão. Exatamente, o ritual do pão e do vinho, que nós conhecemos como Eucaristia ou também como ceia, nada mais é do que uma evolução de crenças antigas. Nós conseguimos ver esta evolução dos fenômenos que estão responsáveis pelos cultos da fertilidade e o culto da morte, o culto aos mortos, né? Essa visão da ressurreição. Não é à toa que este símbolo ele vai ao Novo Testamento. Os elementos clássicos no mundo antigo, o pão, que era o trigo, e o vinho, que representava a uva, a vide, são símbolos antigos, antiguíssimos, desde a leitura do ciclo de Baal, falando da Mesopotâmia, cananeus e tantos outros até no Egito, símbolos antiguíssimos que representam a renovação, a ressurreição, vida após a morte, os ciclos de fertilidade que tem a ver também com morte e ressurreição. Qualquer dúvida acerca, por exemplo, do trigo, que vai simbolizar assim também, posteriormente vai entrar o símbolo do pão. Acerca disso, leia os textos ugaríticos que falam acerca do ciclo de Baal. Você vai ver claramente que o trigo, o pão, futuramente, assim, o trigo anteriormente, é uma representação disto. O segundo estágio de desenvolvimento se dá com a criação de mitos religiosos para explicar as mudanças das estações na Terra, as colheitas, o clima e os demais eventos naturais. Com o início de uma crença em espíritos terrenos e métodos ou ritos mágicos para influenciar tais espíritos. Como exemplo, pode ser citado o culto à deusa grega da agricultura Deméter, Ceres em Roma, venerada junto com a filha Perséfone, que, levada à força
para o mundo subterrâneo, pôde retornar à superfície na primavera e no verão para promover o crescimento das colheitas. Na mesma linha, os rituais de adoração ao deus romano Baco, Dionísio para os gregos, nascido, morto e ressuscitado, presentes em diversas culturas anteriores à Idade do Ferro, que antecedem o estabelecimento da crença nos deuses do Olimpo. Eram religiões ligadas às forças da natureza e presentes em sociedades agrárias e sedentárias. Os festivais em homenagem a Baco celebravam a morte e o renascimento deste deus de uma maneira muito singular e parecida no conteúdo ao do culto cristão. Na Eucaristia pagã havia o sacrifício de um cordeiro ou touro. Isso tem muito a ver com a passagem do ciclo astrológico da era de touro para a era de Áries, em que a carne, simbolizando o corpo do Deus morto, era comida e o sangue espalhado pela terra como símbolo da renovação e fertilidade. Deuses como o romano Baco, o frígio Atis e o egípcio Osíris eram homenageados nesse tipo de cerimonial. Baco e Osíris eram tidos como os mesmos deuses, mas de povos diferentes. Baco era Osíris, conforme o historiador grego Heródoto. Todos esses deuses foram mortos e ressuscitados. Os festejos ocorriam no inverno do hemisfério norte, em 25 de dezembro, próximo ao solstício de inverno, e representavam o renascimento do deus Sol. É claro que aqui os meus amigos e colegas, iniciados de diversas ordens, entendem profundamente o que isso significa. Não os deuses falando com as suas mitologias, mas os princípios da physis, da natureza, que estes rituais representam. Estas encenações ritualísticas são realizadas até o dia de hoje nas escolas iniciáticas ou cultos de mistérios modernos. Um culto legítimo, uma escola legítima, vai falar exatamente a qual princípio da fenomenologia da natureza estes, vamos dizer assim, elementos simbólicos, esses deuses irão representar. E, ao contrário do que muitos pensam, estas informações são de grande utilidade para a compreensão da realidade. Na cidade de Alexandria, no culto ao deus Osíris, por exemplo, sua imagem feita de madeira e na forma de uma cruz, com uma estrela de ouro marcando os pontos das mãos, joelhos e cabeça, era retirada de uma cripta e levada em procissão, simbolizando o renascimento do deus. Atis era pregado a um pinheiro e depois ressuscitado. As semelhanças entre os rituais pagãos e cristãos serão analisados em outra parte desse livro, mas são indiscutíveis e indubitáveis os fatos de que a religião cristã não é estritamente monoteísta, como quer fazer crer. O cristianismo tomou numerosos rituais simbólicos dos povos vizinhos de Israel, recriou a deusa mãe na figura de Maria e introduziu outras divindades, como santos, querubins, anjos e arcanjos, que faziam os papéis dos deuses inferiores ou semideuses das religiões antigas. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.